Olá, pessoas. O meu nome é Felipe Ojeda. Bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre feminicídio, sobre divórcio e sobre de onde vêm essas ideias, qual que é a cauda longa dessas ideias. Roda a vinheta. Bom, pessoas, sejam bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Antes de entrar no tema, vamos comentar aqui sobre os nossos parceiros, a Spike to Spike, o Ouriço, onde você pode comprar Bitcoin, Monero e USDT com privacidade e segurança. Todas as compras a partir de R$ 10 estão com taxa fixa de 5%. E usando o meu arroba, você terá 20% de desconto nas taxas. Ou seja, com arroba Ojeda, aliás, com o arroba Ojeda, você vai pagar apenas 4% nas transações. Tá? Lembrando que as primeiras transações têm necessariamente que ser por Pix. Depois de 3 transações, aí libera outras formas de pagamento, boleto, depósito e tudo mais. Outra parceira aqui do canal é a ProHash. ProHash é a importadora oficial da OneKey no Brasil. OneKey é a hardware wallet mais simples, principalmente para quem é iniciante, vale muito a pena. Tá? Comprando a hardware wallet com eles, você ganha um curso com o Marcelo Paz e o Felipe Escudeiro, muito bom. E usando os meus cupons que estão aqui na descrição, você consegue até 20% de desconto pagando em cripto. Se não pagar em cripto, 5% de desconto com o cupom OJEDA. Beleza, pessoal? Um abração aí, pessoal da ProHash. E vamos agora ao tema do vídeo. Bom, um dos divórcios mais estudados da história da humanidade foi o divórcio ali do Henrique VIII, inicialmente com a Catarina de Aragão, que ao mesmo tempo foi o divórcio do rei com a rainha e o divórcio da Inglaterra com a Igreja Católica, certo? O rei pediu para o Papa daquela época que anulasse o casamento, só para contextualizar. A Catarina de Aragão era cerca de 6 anos mais velha do que o rei Henrique VIII, e ela era casada com o irmão dele, eu não me lembro agora o nome do irmão dele, mas ela era casada com o irmão dele. O irmão dele faleceu, ela se casou com ele. Ela tinha 23 anos, ele tinha 17, 18 anos. Como eles só tiveram filhas mulheres, ele pediu a anulação desse casamento, alegando que, olha, ela era casada com meu irmão, então quando eu casei ela já não era mais virgem, né, ela não era casta. E como esse casamento não teve castidade desde o início, esse casamento deve ser anulado. E o Papa olhou para isso e falou: não, não, nada a ver. Sinto muito, mas nada a ver. E o que, que o Henrique VIII fez? Beleza, eu vou exilar essa mulher aqui e vou criar aqui uma religião, que é o anglicanismo, tá? Aproveitando ali todas aquelas tendências ali da revolta protestante, né? Pois bem, ele criou o anglicanismo e ele desposou-se, né? Primeiro ele noivou, depois ele casou com uma mulher chamada Ana Bolena. Ana Bolena é um dos personagens mais estudados da história britânica. Tá? Primeiro, porque ela é a mãe da Elizabeth I, foi uma das rainhas mais longevas dessa primeira tradição que chama, não lembro agora, dos Tudor, né? Da família Tudor, a Elizabeth foi uma das mais longevas até essa última Elizabeth que viveu 4 séculos, né? Então essa não conta. Mas antes dela, a Elizabeth I era a rainha mais longeva e foi uma rainha muito boa. A Elizabeth I foi uma rainha muito boa. Mas a Ana Bolena, ela casou-se com o Henrique VIII e também, depois de um certo tempo, ele falou: não, desse mato não sai cachorro. Né? Dessa barriguinha aí não vai sair um reizinho. Então, eu vou me divorciar de novo. Só que aí, ao invés de se divorciar, ele juntou uma bela parte ali dos nobres da Inglaterra e fez um tribunal de nobres denunciando a Ana Bolena por traição. Ele obrigou 5 funcionários da corte a confessarem que ela o havia traído com eles, que ela conspirava pela sua morte e matou
né? Esses 5 foram condenados à morte também. E condenou a Ana Bolena, foi uma das mortes mais terríveis que você tem registradas desse período. Por exemplo, na Inglaterra, a condenação à morte ou era forca ou era degola através de machado. E o rei Henrique VIII ele mandou vir um carrasco da França, tá? Um espadachim de espada de 2 mãos, para que ela fosse decapitada de joelhos, assim, de frente para uma multidão, fosse exposta de várias formas. Antes da decapitação, ela fez uma prece, ela disse que ele era um rei muito sábio, que ele era um dos melhores reis que a Inglaterra poderia ter, e tralalá, tralalá. Fez com que ela falasse coisas bonitas, né, sobre ele e tal, e mandou arrancar a cabeça dela. Pff, arrancou a cabeça dela. Se você for parar para analisar, o Henrique VIII ele era um grande, um desgraçado, ele teve 6 casamentos, né, chegou a ter um filho homem. Não vou pegar o nome do filho agora, também não é tão importante assim. Até porque isso é de outro casamento. O casamento com a Ana Bolena gerou a Elizabeth I, que dessa primeira fase aí da dinastia Tudor é uma das rainhas mais conhecidas aí pelo mundo. Mas por que que eu tô falando disso? Porque esse divórcio dele com a Catarina Aragão antes da Ana Bolena, ele marca a saída da Inglaterra da Igreja Católica. E isso é muito importante, porque apesar deles estarem no anglicanismo, que era a religião que ele tinha criado, e ele era o papa dessa religião, ainda tinha padres, ainda tinha toda a estrutura da igreja, certo? Tanto que ele fez essas pessoas se confessarem para padres, fez elas se confessar para padres. Só que esses padres não eram padres católicos, eram padres que prestavam serviços para o rei, que era o papa do anglicanismo, certo? E foi ali que se deu uma das inquisições mais bárbaras que você teve nesse período na Europa. Por quê? Porque quando você quer queimar o filme do seu inimigo, se você está usando um uniforme que pode te convencer com ele, se você é um black bloc, vamos dizer assim, tudo que você fizer vai piorar a imagem dele. E o rei Henrique VIII se esforçou, tá, para fazer isso. Então, o divórcio, ele é uma das faces, né? Primeiro, uma das faces do demônio, né? Tem um texto ali que eu mostro como a desobediência surge e tal, e que o divórcio é mais uma face da desobediência. Mas foram vários aspectos que foram criados ali nessa divisão, né, do anglicanismo, e entre eles essa inquisição, a morte de muitas mulheres sob esse prisma religioso, que na verdade era basicamente a religião inventada no freestyle do rei, que era o novo papa dessa igreja. Né? É muito importante colocar esses pingos nos is, porque, primeiro, hoje tem muitas pessoas que veem a Inquisição como algo somente católico, e de fato ocorreu uma Inquisição católica ali em França, Espanha, Portugal, né, países católicos, mas essa Inquisição não matou essas tantas pessoas quanto se fala, tem documentado números ínfimos. Eu tenho um artigo que eu mostro, inclusive, os números dessa Inquisição. E boa parte das condenações eram assim: conversão ao catolicismo, confissão, não eram fogueira, forca, decapitação, como era feita na Inquisição da Inglaterra, da Alemanha, dos países luteranos, dos países calvinistas, dos países influenciados lá por essa onda de religião freestyle cristã, né? É importante mencionar da onde isso veio para você entender aonde que isso vai parar. Por exemplo, a Debs tem um trabalho fenomenal. A Debs do canal Olá Bocosta tem um trabalho fenomenal. O livro dela, deixa eu ver, tá aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui. Bom, tá uma bagunça aqui. Mas esse livro aqui, Autópsia do Feminismo. Excelente livro. Nesse livro, ela disseca o feminismo e ela mostra, né? Porque quando você vê as antifeministas falando, elas falam que o feminismo começou ali com a Revolução Francesa, tralá, tralá, tralá. Só que a Revolução Francesa, ela realmente foi um movimento progressista, ela realmente acontece, mas
ela se dá numa França católica. A França era historicamente católica. Você tinha ali a imagem de Joana d'Arc, né? Um pouco antes, claro, mas você tinha a imagem de Joana d'Arc como uma grande francesa, uma grande influência. Você tinha ali Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Lourdes. Então, o feminismo não pode ter começado ali, entendeu? Aquela de Sec mostra lá atrás as raízes do feminismo. E chega nessa questão da revolta protestante, principalmente com o calvinismo. Agora vamos lá. Um rei achou que ele podia alterar as leis de Deus para arrumar outra mulher, né? Porque ele não conseguia ter um filho homem, e depois para arrumar outras mulheres, porque sei lá, ele gostava de mulher. E cortar a cabeça de uma, exilar outra até ela morrer de uma doença que ninguém sabe o que é, se desconfia até de envenenamento. Das 6, se não me engano, 5 morreram antes dele, né? Porque todas morreram pelo tempo, né? Tô falando de 1500 e pouco. Mas das 6, 5 morreram antes dele, de forma muito suspeita. Isso seria feminicídio, certo? E vamos lá, feminicídio não existe. Feminicídio é um eufemismo para homicídio em que a vítima é mulher, certo? Você já tem a figura do crime passional, ou seja, a pessoa está sendo morta pelo cônjuge, pelo namorado, pela pessoa com quem ela tem uma relação amorosa. E você tem agora essa criação do feminicídio, que é uma criação totalmente ilógica, para você induzir as pessoas a entenderem que há um genocídio feminino acontecendo na sociedade, o que não há. Eu tenho um artigo que eu mostro em dados que isso não existe. Mas vamos lá. As raízes desse ataque às mulheres vêm dessa separação da Igreja Católica. Ah, Ojeda, mas por que você fala isso? Bom, vamos lá. Lembra quando aquele seu amigo evangélico, eu não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, eu não estou dizendo que essas pessoas são ruins. Lembra quando ele fala assim que, ah não, vocês adoram imagens, né? Maria, imagens. Ele tem um vidrinho com um pedaço de terra de Israel no pescoço, tem um negócio com água do Rio Jordão, mas a adoração é você ter uma santinha na sua casa. Né? Você sabe muito bem disso. Essa pessoa não entende que o ataque à fé católica, ele inicia pela desconstrução da mulher na sociedade. E essa revolta protestante, o que ela conseguiu foi isso, foi retirar Maria do altar, retirar o papel da mulher dentro da sociedade, retirar inclusive a valorização, porque a mulher, o útero materno, a geração do filho, era a coisa mais bela que você tinha dentro da sociedade. Era aquele momento em que o ser humano tocava Deus. Isso culturalmente era algo maravilhoso. Você olhava para a história humana e você via Eva trazendo o pecado do mundo e Maria trazendo Deus para o mundo, retirando o pecado do mundo, trazendo o cordeiro que iria morrer na cruz, retirando os nossos pecados. Então a construção cultural, né, que se tem ali no cristianismo, no catolicismo, depende da fé na Assunção de Maria, na virgindade de Maria, em todas as questões que essa revolta protestante passou a retirar. A ponto de um rei achar normal matar 6 das suas esposas, divorciar-se e matar algumas delas. Beira o absurdo. Mas veja, isso não era normal nas cortes. Vai ter alguém que vai falar, não, naquele tempo era assim mesmo, o rei matava a esposa. Isso não era normal. Isso é absurdo. Isso é bizarro, né? E esse cara, esse psicopata, criou uma religião. E milhões de pessoas seguem essa religião. Vê como isso é complicado? Ou essa religião, ou desdobramentos dessa religião. E aí você tem várias vertentes ali de interpretação freestyle das escrituras e tudo mais. E aí você chega hoje numa sociedade em que existem homens que matam mulheres. E essa sociedade ela é tão violenta que existem homens que matam homens, e são a grande maioria dos homicídios são de homens. Né? 9 em cada 10 homicídios são de homens. Mas um fato muito triste e muito lamentável. Existem homens que matam mulheres. Isso é um absurdo. Porque as mulheres são o que há de mais doce dentro da sociedade. As mulheres elas podem ser mães. E historicamente, por essa capacidade de ser mãe,
de transformar uma casa em um lar, a mulher sempre foi muito valorizada. Não é à toa, não é à toa que todo lar católico tem ali a Virgem Maria. Não é à toa que se ora para a Virgem Maria. Não como adoração. Se bem que se o chão que Jesus pisou é sagrado, se a água do rio que ele se batizou é sagrado, imagina o útero que gerou, né? Mas não, eu não considero que isso seja adequado a essa adoração, né? Deve-se tratar qualquer santo, não apenas Maria, mas qualquer santo canonizado, como um interventor. E quando a revolta protestante, seguida pelo anglicanismo, seguido pelo calvinismo, retiraram Maria do altar, retiraram essa figura importante, esse arquétipo feminino importante, eles colocaram o que no lugar? Nada. E aí você traz Eva introduzindo o pecado no mundo e um Jesus que por sorte foi gerado em Maria, porque segundo eles ela seria uma mulher normal, retirando o pecado do mundo. A participação feminina nessa salvação da humanidade é nula nessa visão de mundo. E essa construção na qual a participação feminina é nula coloca a mulher como nula dentro da sociedade, dentro da casa, vai diminuindo o espaço, como um ser que o rei podia matar, um ser que o marido podia matar. E aí a Debs faz essa pesquisa excelente, inclusive eu recomendo demais esse livro, tá? Leiam. Você tem ali Hamlet, você tem ali várias obras da Inglaterra desse período que trazem essa dama inglesa, essa mulher extremamente frágilzinha, olha a coitadinha dela. Ela é nula. Ela é incapaz de fazer o mal. Ela não tem poder para fazer o bem também. Ela não pode salvar a humanidade. Não, ela é nula. Ela é mulher. Coitadinha dela. Essa visão olhou pro retrovisor e falou: bom, Eva era nula. Eva, quem permitiu. Veja, o rei que teve 6 divórcios e nenhum deles autorizado pela Igreja Católica, criou uma religião que criou várias outras religiões. E essas religiões enxergavam a relação de Adão e Eva como uma relação de que Adão mandava em Eva, a ponto de que se ela provou do fruto proibido e trouxe o pecado do mundo, foi sob permissão de Adão. Veja isso. Então a culpa é de Adão. Eva, coitadinha, uma mulherzinha, não tem, a mulher ela não tem espaço na sociedade. Ela é nula. E foi exatamente esse raciocínio, e a Debs fez isso de forma brilhante ali no livro dela, que faz com que o feminismo exista. Porque o feminismo foi um movimento coletivista para ajudar essa mulher nula dentro da sociedade, que não tem voz, que não tem poder, que não tem capacidade de fazer o bem e nem o mal. A Amélia da música, né? A Amélia, que era mulher de verdade, coitadinha, tão frágilzinha, ela precisa de um movimento externo para defendê-la. E aí surge o feminismo. E o feminismo fica tentando encontrar o vilão. Porque o heroísmo, né, o herói da história é o próprio feminismo, é o movimento que vai salvar a mulher dessa escravidão que é a sociedade patriarcal. O feminismo vai transformar a família no vilão, porque a família é o símbolo da sociedade patriarcal. Lembra da Sagrada Família? Maria, José, Jesus. Lembra quando você tira Maria do altar? Quando você tira José do altar, você diminui a Sagrada Família. Quando você coloca aquela entidade patriarcal, porque não é uma família, não é um núcleo, não é um arquétipo feminino e um arquétipo masculino, com um arquétipo de criança, com toda aquela potencialidade de uma criança, e tudo isso sob a tutela de um Deus. Quando você cria apenas uma criança que é um ser mágico, vinculado a Deus, e retira todo o resto da história, retira todos os arquétipos dessa história, você passa a se revoltar. Porque essa sociedade patriarcal, essa família, essa entidade patriarcal, esse núcleo familiar,
ele se torna uma violência daquele Deus contra essas figuras tão coitadinhas, os bichinhos de matar com pedra. Não é como diria Cansei de Ser Sexy ali do Hermes e Renato. Que são as mulheres. Olha que coitadinha. Oh, meu Deus do céu, ela é muito indefesa. Então, mulher, se você engravida, o seu corpo é seu. Você não manda nessa casa. Você não manda no seu trabalho. Você não manda em nada, porque a sociedade é patriarcal e extremamente preconceituosa e racismo, feminismo estrutural, blá, blá, blá. Mas no seu útero você manda. Não é Deus que manda no seu. Deus criou tudo isso. Deus criou essa sociedade patriarcal. Deus criou o seu emprego. Tudo isso é muito ruim, porque tudo isso te oprime. Porque você é uma coitadinha. Mas no seu útero você manda. Portanto, se você quiser matar essa criança, você tem esse direito. E digo mais: você tem esse dever. O feminismo trouxe a morte do filho como um sacrifício a um Deus antifamília, a um Deus às avessas, a um Deus invertido, se é que vocês me entendem. Deus caído. E isso também se traduz no suicídio assistido, que eu fiz vídeo esses dias comentando. Não é à toa, não são assuntos aleatórios. Parece, parece aleatório, mas não é por acaso que eu comento esse tipo de coisa. Então, você tem lá atrás um rei que se divorciou 6 vezes, sendo que várias delas saíram mortas, fazendo uma interpretação freestyle da religião e se nomeando como um papa. Hoje você tem vários pastores que se chamam a si mesmo de bispo, de ungido, né? E cada um deles faz uma interpretação freestyle das escrituras. Né? Tem o princípio da sola escritura, que só o que está escrito vale. E aí tem aquela interpretação freestyle que cada um tem a sua. E aí, e aí você tem uma miscelânea, você tem uma coisa desorganizada. Porque, vamos lá, pessoal, defendendo o catolicismo, eu acho que um dos grandes pecados da humanidade sempre foi o orgulho, achar que você entende, achar que você sabe. O Papa, os bispos, são especialistas, extremamente especialistas naquelas teses jurídicas e teológicas e filosóficas. Então, muito provavelmente, sobre aquele assunto, ele sabe mais do que você. Eu acho que tem toda a justiça você tentar entender. Tem toda a justiça você pedir explicação. Mas quando você não entender e entenda, nem tudo você vai entender. Nem tudo você tem capacidade para entender, nem tudo você tem conhecimento para entender, nem tudo você tem maturidade para entender. Quando você tiver nesse conflito entre entender e obedecer, a não ser que seja algo que fira, por exemplo, os 10 mandamentos, um padre pedo que dá uma ordem absurda para uma criança, ele não merece ser de forma alguma obedecido, certo? Ele não está falando ali em nome da religião. Ele está ali sendo um humano pecador e dos piores, do pior tipo que se pode imaginar. Mas toda essa revolta começa com uma simples discordância, um simples ponto de orgulho, um simples ponto de: olha, eu interpreto melhor do que vocês que estão há 2000 anos interpretando e explicando isso. E veja, talvez você interprete melhor mesmo, né? Se for o caso, eu sugiro que você entre para o sacerdócio, certo? E convença aquelas pessoas que, se a sua explicação for realmente muito boa, se você for o novo São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, elas vão te ouvir. O único problema é que a grande maioria, assim, para não dizer a totalidade das pessoas que criticam a fé católica, não tem um terço da cultura necessária para entender. Aí fica difícil.
Aí fica lá o pastor Mirim do The King, The Power, não sei o quê. O outro pastor que pega a mulher, pega a fiel e adultera. Aí tava lá, e adúltera, e o cara não sabe ler. São atrocidades. São verdadeiras atrocidades. E tudo isso começou ali, né? Com Lutero, que foi um excelente teólogo. Olha que loucura. Lutero foi um excelente teólogo. A única coisa que ele fez de gravíssimo foi separar a igreja segundo a visão dele e criar esse monte de ramificações. E eu acho que das piores é o calvinismo, né? Infelizmente é a mais difundida no Brasil, né? Muitas pessoas nem sabem. Provavelmente muitas pessoas que estão assistindo aqui são calvinistas. Peço desculpa se estou ofendendo vocês. Mas é importante entender essa história que começa lá com Catarina de Aragão, Henrique VIII, Ana Bolena e todas as esposas dele, que eu nem lembro o nome agora, o anglicanismo, o calvinismo, tralala. É importante você entender a cauda longa da sua ideia, porque às vezes você é feminista e você não sabe que o feminismo vem daí. Porque com o marxismo, você surge ali o ateísmo de Feuerbach, né? Que o Marx era um grande seguidor de Feuerbach. E Feuerbach cria esse ateísmo, que é um ateísmo militante, é basicamente uma religião ateia. E muitos das pessoas identificadas com essas teses mais à esquerda, essas teses mais próximas de Marx, costumam se dizer ateias ou, quando religiosas, não praticantes. Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil você ver uma pessoa falando: ah, não, minha família é evangélica, mas eu não frequento. Ou então, eu fui batizado na igreja católica, mas não frequento. Né? O que é isso? Isso já é uma base. Se você for ir atrás assim das ideias que aquela pessoa defende e tal, você vai chegar ali no marxismo. Dificilmente você não vai chegar no marxismo. É muito difícil. Porque, de certa forma, Marx dominou a academia, a economia. É muito raro hoje você ver alguém sendo levado a sério na sociedade que não seja um marxista biruta, tipo o Pablo Marçal, né? Que as pessoas acham que é um capitalista. Pablo Marçal é um marxista nojento. A única coisa é que ele defende ali que as empresas dele têm um lucro. Ele não quer repartir o lucro dele com os outros. É a única diferença dele para qualquer outro marxista. Aliás, nem isso, né? Porque Fidel Castro, Che Guevara, Putin, o Stalin, Lenin, nenhum deles dividiu a riqueza dele. Mas o discurso sempre foi de divisão da riqueza, né? Bom, acho que esse vídeo já tá longo. Feminicídio não existe, é um eufemismo idiota. Assim como aborto não existe, é um eufemismo para homicídio intrauterino. Evitem usar esse linguajar que reforça estereótipos, reforça ideias preconcebidas malucas de militantes. E é importante estudar esse período da história. Eu vou deixar os textos que eu me referi aqui na descrição do vídeo. Até para não cair em armadilha de pessoas, não digo nem que são mal intencionadas, mas pessoas que não sabem o que estão falando e ficam por aí falando, falando, falando. E você acaba entrando nessa armadilha e reproduzindo um discurso que vai fomentar uma ideia ali de um feminismo, de um aborto, de um suicídio assistido, né, de um homicídio passional contra a mulher, né? Não vou falar feminicídio. Muito obrigado até aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, comentem. Ah, se esse vídeo te desagradou, porque eu falei mal da sua religião e tal, não leva pro coração, não é nada pessoal. Eu não acho que você é uma má pessoa, tá? Mas eu não vejo por que algum problema eu trazer dados, estatísticas e fatos sobre a construção da narrativa da sua religião. Né? Se você se ofende com isso, talvez tenha um problema aí de orgulho, de autoestima, de alguma outra coisa. E também, se eu tiver errado, comentem aqui. Eu não tenho aqui a intenção de ser o senhor da razão. Né? Quem quiser ajudar esse canal a se manter no ar, pode fazer uma doação aqui pro canal aqui.
Bitcoin na Lightning ou Bitcoin on-chain. Tem outras formas de ajudar o canal na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99. Não se divorciem, muito menos 6 vezes. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e valeu.